De volta, bom dia para você, 11h33, Estúdio News, o imediatismo do rádio na sua TV. Agradecendo aqui a presença dos nossos convidados e honrado mais uma vez. Estamos hoje com o Capitão Marcelino, da primeira Companhia Independente do Corpo de Bombeiros aqui de Poços de Caldas, e também com o engenheiro florestal, o Alan Arantes Pereira. Deixa eu dar as boas-vindas, Capitão Marcelino, seja bem-vindo. Acho que é a primeira participação sua no Estúdio News. No rádio já falamos muito, né? Mas aqui no Estúdio News é a primeira vez. Tudo bem? Tranquilo por aí? Bom dia, Paulo. Bom dia, Chico, Alan, a todos que nos ouvem e assistem. Realmente é a primeira participação no Estúdio News, né? Na rádio nós já estivemos aqui algumas vezes conversando, mas é uma satisfação estar aqui novamente. Agora tá mais tranquilo, né? Mais ou menos? Passou o sufoco. Passou o sufoco? Passou. Meu Deus, vamos falar sobre isso também. Quero agradecer o Alan, nosso convidado, ele que é engenheiro florestal. Seja bem-vindo, Alan. Bom dia, honrado com a sua presença. Bom dia, queria agradecer o convite. Bom dia a todos, Capitão Marcelino, bom dia. E bom dia, ouvintes. Nós vamos falar, gente, sobre as variações climáticas, né? As queimadas trouxeram aí muitos transtornos aqui para Poços de Caldas, também para as cidades vizinhas, né? E as consequências, né, que esses transtornos acabam trazendo. Deixa eu brindar, antes de mais nada, a presença dos nossos convidados aqui. Saúde, Capitão, sucesso, Alan, saúde para você, sucesso também. Nosso bate-papo promete hoje. Bom, na hora que eu ouvi o Capitão Marcelino, a primeira coisa que eu perguntei pra ele, agora tá mais tranquilo um pouco, né? Na verdade, os bombeiros nunca ficam tranquilos, né? Porque tem muita ocorrência para vocês atenderem, né? Mas esse ano foi diferente do ano passado aqui, não foi? Foi. Apesar da gente atender, numa média geral, um volume bem abaixo de ocorrências de incêndio florestal, a proporção dos incêndios que nós tivemos esse ano foi bem maior, né? Então, o ano passado, esse ano, para vocês terem ideia, a gente, por enquanto, atendeu em torno de 30% a 35% do volume de ocorrência do ano passado, só aqui em Poços. Só aqui em Poços de Caldas? Só que, 30% é muito pouco, né, do que foi o ano passado. Só que o volume dos incêndios esse ano é que foi muito grande. Então, o ano passado a gente teve muito foco pequeno, né, muitos pontos de mais fácil combate em regiões isoladas. Esse ano a gente, infelizmente, teve 4 áreas muito grandes, né? A Serra de São Domingos, Serra do Selado, a Serra do Caracol em Andradas e a Pedra Branca em Caldas, que realmente deram muito trabalho pra gente. Ano passado nós tivemos também na Serra de São Domingos, mas não foi como desse ano. Foi quase nada. Foi quase nada, né? Um princípiozinho de incêndio combatido no primeiro dia, já não tivemos mais notícia de nada. Alan, e aí a gente fica triste, porque hoje a gente olha aqui para a Serra de São Domingos, a gente viu o estrago, né, que o fogo acabou, né, deixando ali. Quais são as consequências ali do local depois de um incêndio daquele tipo? Bom, a gente percebe que os incêndios eles estão cada vez mais frequentes, né? E com isso se deixa o solo exposto e aumenta a erosão, além da perda da vegetação, e também prejudica a fauna, né? Então, com a frequência dos incêndios, com o aumento da frequência, isso vem se tornando aí cada vez mais danoso ao meio ambiente. A gente tem a questão também das fumaças, das emissões de gases de efeito estufa, que vem aumentando cada vez mais em função desse aumento da frequência. Os incêndios florestais, as queimadas, na verdade, ele faz parte aí do bioma cerrado. A gente aqui em Poços de Caldas estamos aí numa transição de Mata Atlântica, bioma de Mata Atlântica e Cerrado. Sim. Porém, ele acontece aí de um período mais longo, né? Seria aí os incêndios naturais, que são causados por raios, normalmente, né? Mas no caso, ultimamente, esses incêndios aí tem causas humanas, né? O capitão pode falar aí pra gente com maior precisão, mas a grande maioria, diria aí 99% dos incêndios no estado, aliás, no Brasil, é por causas humanas. Quais são as consequências, Capitão Marcelino? Nós tivemos até um caso aqui que a polícia conseguiu, né, prender um cidadão na zona sul aqui da cidade. Quais são as consequências quando o cidadão é pego em flagrante? Colocar fogo em mata, colocar fogo dentro da sua própria propriedade é crime ambiental, né? Então, crime ambiental. Isso tanto pela questão da poluição,
até por questões da destruição da mata. Então, o ano passado, nós, o Corpo de Bombeiros, efetuamos 3 prisões durante atendimento de outras ocorrências de pessoas que colocaram fogo em determinado ponto. Ano passado isso? Foram conduzidas para a delegacia e tudo. Esse ano, né, a Polícia Militar na segunda-feira fez uma prisão também de uma pessoa na Zona Sul. E como o Alan disse, a maior parte das ocorrências ou é por dolo, é porque a pessoa realmente quis colocar, ou é por negligência. Às vezes acampa, faz uma fogueira, não tem o cuidado para acabar aquilo ali e acaba colocando fogo sem intenção. O caso de domingo na serra da rampa lá, do glider, foi não dá para saber ainda o que aconteceu lá. É muito difícil você pegar uma área de mata, por mais calor, por mais seco que esteja, e falar que ela vai entrar em combustão espontânea. É muito difícil, né? É muito difícil. Então, assim, depende muito da ação de uma pessoa chegar e colocar fogo mesmo. Meu Deus, falta muito ainda, Alan, a consciência do cidadão ali, aquele cuidado na hora. O cidadão pode ir lá e pode fazer lá fazer uma festinha ali, uma brincadeirinha ali, mas falta responsabilidade na maioria dos casos. Sim, falta muita responsabilidade. A gente percebe aí que, principalmente de Poços de Caldas, os incêndios iniciam por questões aí de fogueiras e tudo mais. Mas em alguns casos, no estado de Minas, ele acontece porque o produtor rural utiliza o fogo para renovação de pastagem, só que ele não toma o cuidado necessário para que não extrapole aí para as áreas de mata. Então ainda falta aí esse cuidado, pedir a licença no Instituto Estadual de Florestas para que se possa aí fazer a queima controlada e tomar as providências que faça aí em um perímetro pré-determinado. Explica, nós já falamos em outras oportunidades aqui dessa queima controlada. Tem que ter uma autorização, né? Tem todo um processo. Isso. Tem que pedir autorização no Instituto Estadual de Floresta. Os técnicos ambientais vão avaliar isso, se pode ou não. E aí tem aí todo um trâmite a seguir, né? Você tem que delimitar a área, você tem que avaliar as condições climáticas, fazer aí os aceros necessários e tomar cuidado para que o fogo não extrapole aí as outras áreas. Tem que ter um controle sobre isso. Sim. Existe uma análise técnica, então, de viabilidade. Isso. Cada caso é estudado de uma maneira diferente. Sim. Cada caso é estudado de uma maneira diferente. A gente vê aqui em Poços de Caldas, nós temos aí o monitoramento dos incêndios, é feito aí pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Então você tem aí os focos de calor, você pode avaliar aí pelo site que chama BD Queimadas. Então a gente percebe aí, eu estive analisando ontem, nós temos aí os incêndios em áreas de campo, aqui, que são os campos de altitude, e tem também incêndios em área de floresta plantada, que é o caso de eucalipto. Então o pessoal, após a colheita, vai fazer a limpeza da área e põe o fogo. Mas na maioria desses casos que é eucalipto, eles pedem a licença e tomam aí os cuidados necessários. Capitão Marcelino, qual dos trabalhos? Você atuou em todos? Você esteve em Andradas, esteve em Caldas? Eu estive em Caldas e acompanhei mais de perto aqui em Poços. Qual que foi o mais difícil de ser controlado? Porque Caldas foram alguns dias também. Caldas eu passei a semana passada quase toda lá. Cada um tem a sua dificuldade, a sua peculiaridade. Caldas é na Pedra Branca. Então o acesso é complicado. O terreno é muito íngreme, de muito difícil acesso. É uma região que venta muito, então a gente está no meio da mata queimando, o fogo acaba virando muito por causa do vento, então a gente perde referência, perde rota de fuga. Aqui na serra a gente tem a peculiaridade de um incêndio subterrâneo que acontece ali por baixo da terra, que é difícil combater. A Serra do Caracol também, região de mata muito fechada, difícil acesso. Então, assim, todos os pontos aqui proporcionaram muita dificuldade pra gente, mas graças a Deus já tá tudo resolvido. Eu fiquei impressionado porque eu até então não tinha participado de nenhuma ação dessa do Corpo de Bombeiros. Na segunda-feira, quando teve o início do incêndio ali na Serra, assim que terminou o plantão 47, nós fomos, eu e o Diogo Lira, nós fomos até lá acompanhar e aí cessou o vento, é impressionante.
como que o vento, às vezes você tem ali, tem só um foco de incêndio, o vento bate, ele vai alastrando rapidamente, né? E ali naquele alto ali, o vento o tempo todo. Venta bastante. Na segunda-feira, eu cheguei de Caldas por volta de umas 18, 19 horas. E em casa, eu já recebi uma mensagem no WhatsApp do pessoal da imprensa. Tá pegando fogo na serra? Quando eu saí de casa, que eu já olhei... E foi muito rápido, porque venta demais. Então o fogo alastra muito rápido. Aquele pedaço começou a queimar de vegetação rasteira. Então o vento sai batendo e vai carregando fogo. E vai embora, né? Vai É embora. impressionante. Isso dificulta muito o trabalho de vocês. Dificulta porque ele progride mais rápido do que a gente. E como o vento muda muito de direção, é o que eu falei. Normalmente a gente combate o vento, combate o fogo, a gente vendo ele, né? Então dependendo da rajada de vento que entrar, ele muda de posição, ele vem para as costas. Aí o lugar que era para você sair, se desse problema, você já não tem saída mais. Então é complicado. Existe uma técnica por parte de vocês também. Sim, claro. Né? O conhecimento ali do território. Já aconteceu, capitão, de ficar isolado ali em um desses combates na sua trajetória? Em Belo Horizonte, na Serra da Rola Moça, de ter que deixar o equipamento para trás para não ter nem peso para carregar, para conseguir sair o mais rápido possível, porque o fogo estava cercando a gente. Que isso? Meu Deus. É impressionante, né? A força da natureza, né, Alan? Sim, sim. Com a natureza não se brinca, né? Pois é. É interessante, o capitão tocou na questão da Serra do Rola Moça. E lá você tem a peculiaridade que você tem um condomínio próximo do Serra do Rola Moça. E esse ano foi muito crítico. O fogo chegou bem próximo ao condomínio. E fumaças e o fogo chegando próximo das casas. A gente acompanhou também esse ano em Portugal. Teve aí um incêndio florestal muito grande, as condições climáticas de baixa umidade e muito vento, e que teve aí a perda humana e então foi bem complicado. E Rola Moça é um parque municipal, é um dos maiores parques municipais próximos de cidade, né? E quando acontece aí essa questão do incêndio, ele pode aí chegar nas casas, as fumaças, e pode até pegar fogo próximo das casas. Portugal foi até bem lembrado pelo Alan, porque foram pessoas morreram dentro dos carros. Dos carros nas Sim, rodovias. Nas rodovias. Elas pararam os carros e morreram asfixiadas, não foi isso? Sim, teve gente que morreu asfixiada, gente que morreu queimada. Que coisa. Qual que é, no caso desse, capitão, como que a pessoa deve se proceder? Porque é muito difícil acontecer isso aqui, né? Às vezes não temos uma área como a lá de Portugal, né? Mas e aí, a pessoa tem que deixar o vidro aberto? No caso, eles fecharam o vidro, né? Acontece na Europa, a gente observa muito aí em janeiro os grandes incêndios na Austrália, Sim. Né? No começo do verão no hemisfério norte, nos Estados Unidos, também, né? Isso acaba sendo muito mais comum lá do que aqui, né? A gente tem que procurar sair da área do incêndio. É complicado, às vezes, você abandonar tudo, abandonar a residência ou abandonar um veículo. Só que o risco é muito grande. O fogo não espera, então, né? Não tem muito remédio. Você não tem como combater o fogo, você tem que sair dali. E as pessoas foram parando, o trânsito foi parando e as pessoas já não tinham o que fazer. Pois é. Meu Deus, que tragédia aquilo, hein, Alan? Pois é. Um fato curioso também em relação ao Rola Moça, eu trabalhei lá na região de Belo Horizonte com a questão de incêndio, e teve um incêndio florestal lá no Rola Moça. Os bombeiros estavam parando a rodovia, os carros, e teve um motoqueiro que avançou, não respeitou aí o sinal dos bombeiros. O fogo atravessou a rodovia, pegou o motoqueiro, derreteu o capacete, e aí teve uma tragédia maior. Então realmente você respeitar aí os sinais dos bombeiros e tomar precaução. Uma outra coisa também, eu acompanhei uma entrevista sua falando também dos voluntários. Sim. Muita gente colaborando também, né, capitão? O meu contato maior assim foi em Caldas, né? Eu acompanhei algumas coisas aqui em Poços. Na Serra do Selado a gente teve apoio de algumas brigadas da CBA, da Alcoa. Em Caldas a gente teve um apoio muito grande da população, né? Teve um dia que eu estava lá na terça-feira, se não me engano, a gente tinha mais de 70 voluntários. Não faltava água, não faltava comida, todo mundo trabalhando junto. Ajuda. A área é muito grande,
né? Infelizmente são poucos bombeiros para a área de atuação toda da primeira companhia. Então a população ombreando junto com a gente ali, nós conseguimos debelar todos os focos. Hoje, Caldas está tudo controlado. Caldas, Andradas, todos. Em Poços de Caldas também, a gente está sem nenhum foco ativo. Que bom, né, Alan? Porque é triste quando a gente olha na serra hoje e vê. Ela vai se recuperar, né? Sim, sim. A vegetação vai voltar ali naquele local. Sim, principalmente a vegetação de campo, ela tem aí uma alta, que a gente chama de resiliência, que é a capacidade de retornar. Mas quando entra mata dentro, a mata já não tem essa capacidade e aí o prejuízo ambiental é maior, né? E só um dado curioso, durante esse monitoramento que é feito pelo INPE, eles avaliaram aí que esse ano é o ano de recorde de incêndios de focos de calor no Brasil. Recorde. E eu trouxe um dado aqui de Poços de Caldas, do dia 1º de janeiro aí até hoje, nós temos aí 104 focos de calor. 82 combatidos pelo bombeiro. Dos 104, 82. Sim. É um número altíssimo. É um número altíssimo. Trabalho não falta. Agora, nós tivemos aí essas chuvinhas, já começaram, né? As chuvas já começando a chegar aqui no município. De certa forma, já colaboram aí para a prevenção? Já, porque aumenta um pouco a umidade do ar, né? Acaba molhando a terra, acaba apaziguando a situação pra gente. Essa chuva que veio de segunda para terça, se não me engano, foi pouca aqui em Poços, mas principalmente nesse trajeto daqui para Caldas acabou chovendo bastante. E essa chuva de ontem também acabou por resolver a situação. Colabore muito. Tivemos também uma ocorrência no IP, na zona leste aqui da cidade essa semana, né? Como eu disse, foram 82 atuações esse ano já, só de combate a incêndio florestal. Então é difícil pegar um ponto da cidade aí que não tem uma janelinha de mato queimado no meio da mata. Muito bem. Essa região aqui você teve acesso lá, Alan? Você chegou a passar lá agora depois do incêndio ou não? Na Serra de São Domingos? Serra de São Domingos eu vi de longe, eu não cheguei aí lá. A parte de trás eu ainda não vi. Eu cheguei a baixar uns dados de imagem de satélite para fazer o trabalho de quantificação de áreas queimadas, mas eu não tive lá ainda. A área mais... o estrago maior foi aqui em Poços de Caldas ou foi em Caldas? O estrago maior foi aqui por causa da Serra do Salado. Foi por causa da Serra do Salado. E é uma dificuldade que a gente tem para quantificar a área queimada, ainda mais tentando usar imagem, porque de cima a gente não vê nada queimado. De cima não... Porque a mata é muito densa. Então eu tenho árvores de 3, 5, 7, 10, 12 metros, uma sobreposta sobre as outras, e a queimada foi por baixo. Então em Andradas eu tenho esse mesmo problema, em Caldas eu tenho esse mesmo problema. Então a gente quase que tem que percorrer a área trabalhada toda, tentando plotar alguns pontos com GPS para tentar quantificar essa área queimada, porque ainda está difícil. A tecnologia ela é indispensável hoje em dia. Sim, não tem como ser diferente. Não tem como ser diferente. E tem locais que vocês não tem como chegar com a mangueira também, né? Na grande maioria dos lugares não tem. A Serra de São Domingos, ela proporciona ainda essa oportunidade em determinados pontos, porque a gente consegue subir até no Cristo com a viatura. E dali a gente monta algumas linhas para tentar resolver, principalmente nessa área de mata mais rasteira. Mas por dentro da mata mesmo não tem como. É abafador, enxada, pá, facão e por aí vai. Muito bem, eu quero agradecer a presença aqui dos nossos convidados, Capitão Marcelino, da primeira Companhia Independente do Corpo de Bombeiros, aqui de Poços de Caldas. Show de bola, sucesso lá, né? Que diminuam as ocorrências, né? Que as pessoas possam ter um pouco mais de respeito com a natureza, né? Porque nós precisamos disso, né? O estrago foi grande esse ano, o trabalho foi intenso e o bom é que tá tudo controlado hoje. Parabéns pelo trabalho lá, viu, capitão? Não, nós do Corpo de Bombeiros estamos à disposição. O mais importante de tudo é conscientizar a população, tanto de não colocar fogo, quanto se ver alguém colocando, de denunciar. Denuncie. É importante denunciar para que a gente consiga evitar essas tragédias aí de perder um
um bem tão grande para a cidade. Engenheiro florestal Alan Arantes Pereira, obrigado pela presença também, Alan. Eu agradeço o convite, é um prazer e sempre que precisar, pode contar com a gente. Bom demais. Bom, gente, hoje o Estúdio News, né, ele chega ao seu... Seria um ponto final? Mais ou menos, né? Na segunda-feira nós voltaremos com uma nova roupagem, né? O Transa News pela Transamérica Hits a partir das 10 horas da manhã, uma hora antes, e vamos até o meio do dia. Eu, a Laura Tassinari e também o Rodrigo na companhia do grande Chico aqui. Vamos descansar um pouco, Chico Azor. Preparar a mente, preparar a cabeça, porque segunda-feira a Transamérica Hits estará na sua programação aqui nos 90,3. Um ótimo final de semana. Estúdio News, o imediatismo do rádio na sua TV. Paulo Marcelo.